outra convenção agora no Nordeste e devido do vírus tivemos que cancelar. Então, embora tenha um Leandro na fábrica que pode treinar todos vocês individualmente, eu achei legal fazer uma live rápida aí, pretendo não me entender muito, explicando um pouco o que é CRM, talvez a maioria saiba, mas dar uma explicadinha e depois entrar efetivamente no sistema e passar passo a passo. Isso aqui depois vai ficar gravado, vocês vão poder voltar e dar uma olhada para poder entender melhor como funciona o sistema. E o sistema, o Leandro criou uma apostila dela, a gente vai ter que rever, porque tem algumas novidades aí que não estão na apostila, para que vocês possam entender melhor o sistema. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou primeiro passar uns slides meio rápido, só para explicar o CRM, depois a gente vai entrar mesmo. Todos vocês, se alguém ainda não tem, vai ter um login e uma senha para ter o próprio CRM, tá? É o tema da Mamute. Então vamos lembrar só uma coisa, o CRM é uma ferramenta para ajudar a gente a vender mais. Então, para ajudar vocês a venderem mais e a Mamute, consequentemente, a venderem mais. Tá? Então, eu sei que a maioria sabe o que é um CRM, mas eu vou só para... Por que a gente precisa disso? Né? A gente precisa disso para vender mais. É uma coisa muito simples. Né? A sigla CRM vem do inglês, mas aí eu costumo falar, dando uma forçada, não bem uma tradução, mas só para as letras dar certo, né? Para não ficar letras diferentes, é um criador de relacionamento melhor. O CRM é isso, é melhorar o relacionamento com o nosso cliente. Isso que é um CRM. Então, é uma ferramenta muito importante. Tá? O CRM eficaz é aquele que nos ajuda a vender. Né? Então, esse é o objetivo do CRM. Por que a gente precisa disso? A gente precisa disso porque hoje em dia a concorrência está alta, né? Os outros concorrentes já têm um padrão de qualidade similar, já são agressivos. Hoje o mercado é muito competitivo, Então, atender bem o cliente não é mais um diferencial, é uma coisa obrigatória. Né? Então, atender o cliente é uma coisa obrigatória. Então, agora a gente tem que analisar o seguinte, qual é a melhor maneira de manter esse relacionamento com o cliente? Não esquecer do que conversou, ter informações. É aí que entra essa ferramenta. Né? Então, por que eu preciso do CRM? Para vender mais. Né? Então, ele não é um software, é uma estratégia. Nós precisamos do CRM, né? Precisamos do CRM para quê? Para vender mais. É uma coisa assim, é óbvia e é isso. Né? O objetivo. Ele é um objetivo aqui, eu escrevi, mas o objetivo é o seguinte, é facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Eu ter todas as informações comigo. Né? Ter todas as informações dos clientes, as informações do mercado, tudo isso comigo. Né? E então esse que vai ser o sucesso das nossas vendas, o CRM pode ajudar muito. Né? Ele ajuda todo mundo a se tornar grandes vencedores. Te dá informação. A gente tem que chegar na frente do concorrente. Né? E aí a gente fala, mas por que eu preciso disso? Né? Uma vez implantado o CRM, você vai evitar de perder clientes que já existem, porque ele vai estar cadastrado. Você vai ganhar tempo, você vai ter informação. Né? Você vai ter, conforme a gente vai alimentando ele vai ficar cada vez mais rico. E a gente vai ter uma ferramenta muito importante quando a gente estiver perante o cliente, com bastante informação. Tá? Eu estou meio que pulando, estou procurando não ler tudo isso. Isso aqui é uma coisa que eu apresentei na convenção de vendas. Eu estou procurando não ler muito para não ficar maçante, porque eu não queria também fazer uma live aqui de 2 horas. Então eu quero passar rapidinho, entrar logo no sistema. Depois a gente vai pegando e vendo os detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando. Tá? O CRM, às vezes, as pessoas confundem, acham que é um sistema burocrático. Poxa, vai fazer perder meu tempo, tem que ficar lá. Não é. O CRM vai fazer você economizar tempo, porque as informações já vão estar lá. Você vai fazer tudo uma vez só. Você não vai precisar ficar anotando em caderno, agenda, essas coisas. Né? Então, o objetivo do sistema é esse, é ele auxiliar o vendedor, para ele vender mais. E tem uma coisa chamada, uma ferramenta muito interessante, chamada funil de vendas. Eu estou falando aqui, mas depois a gente vai ver lá no CRM na prática. O funil de venda, o nosso CRM é separado em 4 etapas. Mas basicamente o funil se separa em 3 grandes etapas. O início dele, quando você começa um contato com o cliente. O cliente tem um problema e você chega com a solução, ou seja, a gente chama de uma oportunidade de negócio. Essa é a prospecção.
Nem sempre ela vai gerar um orçamento, nem sempre ela vai gerar um pedido logo no começo, porém, ela é a prospecção. Deixa eu ligar o ar aqui que eu esqueci, está quente. Então, ela é a prospecção. Esse é o início de tudo. Quando você prospecta, quando você cadastra o cliente. No meio do funil é a hora que a gente está negociando, né? Quando o cliente lá no começo ele tinha um problema, agora ele descobriu que esse problema tem solução, nós apresentamos para ele. Nós temos meios para resolver o problema dele. Então a gente tem que mostrar agora as melhores soluções. Então quando está no meio da negociação, imagine que o funil é uma negociação. Então nós estamos no meio, nós já estamos no meio da negociação. E o fundo do funil é exatamente o final da negociação. É a hora da gente ser mais direto e conseguir aprovação, conseguir fechar o pedido. Então, basicamente, é igual vocês podem ver no desenho aqui. Então, entra um monte, aí depois no meio filtra um pouco mais para sair um pedido embaixo. Então, cada vendedor, isso o CRM vai mostrar, vai ter a sua relação. Tem vendedor de cada 10 prospectos, sai um pedido. Tem um de cada 100 prospectos, sai um pedido. Por isso que é importante estar sempre prospectando, sempre tendo os contatos dentro do funil, para que sempre esteja pingando o pedido lá embaixo. Se você fizer contato com um cliente, dificilmente você vai ter um pedido, só se for muita sorte. No dia a dia ele sabe que não é assim. Então, isso que você está vendo aqui no desenho escrito leads, isso aqui são o quê? São os clientes. Depois ele tem a negociação no meio e ele sai embaixo. Então a gente precisa ter bastante clientes, a gente precisa ter bastante contato, bastante lead, bastante prospecção, depende do nome, cada um chama de como quiser, dentro do nosso funil, para que no meio da negociação faça sair os pedidos embaixo. Né? O funil de venda terminal multa é dividido em 4 etapas. Ele tem a prospecção, ele tem o follow-up, a hora de fazer o orçamento, ele tem a negociação final e ele tem a fase de fechamento. Eu costumo falar que é assim, rapidamente. Prospecção, a hora que você cadastra o cliente, você coloca ele ali. Tem muitos clientes que já entram direto aqui. Porque às vezes você faz a prospecção que já gera um orçamento. Tá? Aqui, quem que vai ficar aqui? Vai ficar aqui os clientes que não geraram orçamento. Aquele cliente que você visitou e você descreveu lá, olha, ele tem isso, aquilo, ele tem tal máquina, ele vai precisar de alguma máquina, ele não quer comprar nada agora, mas eu percebi que ele vai precisar. Tal. E aí você vai lançar ele nessa quadra de prospecção. Quando gerar o orçamento, você já pula para a segunda fase, e na negociação para a terceira fase, e quando for fechar o pedido na fase final. Isso vai ficar bem claro na hora que a gente estiver mostrando o sistema em si. Né? O funil de vendas, vocês vão entender que, na verdade, quando você entender as etapas do funil e administrar bem as ferramentas, vocês vão ver que vocês vão acabar vendendo mais, porque você vai ter o seu mercado, os seus clientes, que é o maior patrimônio que vocês têm, lá bem administrado, cadastrado, sem perder nenhum detalhe. Né? Follow-up também é uma coisa muito importante hoje. Vou só falar rapidinho do follow-up. O follow-up, o funil de vendas, ele te ajuda no follow-up, porque você agenda lá a data para conversar com o cliente, a data para fazer uma visita, você não esquece do cliente. Se você manter o funil sempre em dia, você está com o follow-up sempre em dia. E tem um termo que eu uso muito, gosto muito, que é o follow-up ativo. Né? Se a gente ficar à mercê do follow-up passivo, o que é o passivo? Passivo é o seguinte, esperar o cliente ligar para informar a decisão que ele tomou. A chance da gente ter sucesso nisso é quase zero. Porque enquanto a gente está esperando, eu estou atendendo o cliente A, eu estou esperando lá o cliente B ligar para mim, né? O concorrente está dentro dele conversando com ele. Então, eu costumo brincar, falar que o mundo é cruel, o mundo de venda, não podemos perder tempo. E quando a gente fala em venda de máquina, eu sei que muitos de vocês trabalham também com outros produtos, mas máquina tem algumas particularidades. Máquina é o seguinte, por exemplo, você que vende um produto, por exemplo, um produto químico, você vende um detergente. Você vai numa lavanderia, num motel, você não conseguiu fechar aqui. Você foi lá, não conseguiu, ele fechou do concorrente. Você continua visitando, você continua atendendo, por quê? Passou um determinado período, 3 meses, não sei, ele vai abrir nova oportunidade, ou ele não vai ficar satisfeito, ou você vai até conseguir depois falar, deixa eu fazer um teste, deixa eu colocar um produto, você vai ver o meu produto, ele é melhor e tal. Né? Há essa possibilidade. Máquina não, máquina dura 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então você está atendendo um hotel, um hospital, um hotel. Ele comprou, você perdeu a venda, acabou.
Acabou, ele só vai comprar a máquina daqui a 10 anos, exceto uma lavanderia, que pode até ter ampliação, mas é muito mais fácil ela comprar a máquina que ela já comprou do concorrente, que ela já comprou, do que ela ter que mudar de fornecedor. Então, máquina, a gente tem que ficar muito em cima, a gente tem que ser muito agressivo, né? Não estou dizendo para ser mal educado com o cliente, não é aí, mas está bem em cima, e não perder as oportunidades que surgem, porque máquina tem essa particularidade, né? Obrigado aos que entraram um pouco depois, que atrasou um pouquinho, mas vamos embora, vamos lá. Estou vendo aqui, bastante gente entrou, agradeço aí a presença de todos. Então, o resumo do CRM é isso, ele centraliza as informações, aí tem tudo os dados do cliente, os dados da negociação. O que eu falo do CRM Mamute? Uso diariamente, tem que usar ele todo dia, entendeu? Nem que seja à noite ou de manhã, antes de sair. Né? É besteira você trabalhar a semana inteira e chegar no domingo você querer atualizar. Aí vai virar uma burocracia. Você vai, né? Você tem que colocar o CRM na sua rotina, porque ele te ajuda. Você tem que olhar hoje o que você vai ter que fazer amanhã. Então você tem que estar sempre usando. Né? Tudo que você prospectar, lança no sistema, mesmo se não gerou no orçamento, mas um prospecto é uma oportunidade, um cliente que você visitou uma oportunidade. E um detalhe, depois eu vou chegar e vou falar. Hoje, a nossa exclusividade não é mais por região. Né? A nossa exclusividade é por carteira de cliente. Vocês leram a política, assinaram a política e sabem disso. Então, se você prospectou um cliente e não lançou ele no sistema, como que o seu gerente, o seu gestor ou eu como diretor da empresa vou saber que você visitou? O nosso indicador sobre o representante é o CRM. É aqui que eu sei se você visitou, se você cadastrou, se você está fazendo orçamento, se você está trabalhando pela Mamute. Né? É aqui que eu posso te ajudar, eu vou ver os orçamentos que você fez, os clientes que você visitou. Se você tiver dificuldade, você pode chamar. Se o cliente ligar na fábrica, eu abro aqui, eu vejo tudo que você conversou com o cliente. Não tem como a gente ter informação cruzada. Se o cliente ligar para o gerente direto, não tem problema nenhum, o gerente vai abrir, vai ver. Né? E outro representante não pode atender o seu cliente, nem se ele quiser atender. Se ele quiser atender, ele vai atender de graça, porque na verdade já está cadastrado no seu nome, ele não consegue mais cadastrar. Né? Então, isso é muito importante que você cadastre, até para a sua segurança, para que você tenha os seus clientes cadastrados no seu nome. Essa é a exclusividade mais justa, que é a exclusividade sobre carteira do cliente. Né? Enriqueça os cadastros, isso é importante. Não adianta colocar lá, lavanderia do Zé, entra. Tem que escrever, você foi lá, você conversou, você viu, escreve. Conversei com o seu João, o cara da manutenção é o Pedro. Eu vi lá, nossa, a máquina dele está muito velha, vai precisar de mais. Conversei com ele, que ele reclamou que ele gasta muita água. Então conversei com ele sobre a economia de água. Por quê? Quando você for visitar, você não vai, você está fazendo muita coisa. Daqui 15 dias você vai falar com ele de novo. Você abre o CRM, está tudo escrito lá, você lembra. Você fala, puxa, vou falar, ele reclamou que está gastando muita água. Bate nessa tecla. Falou, seu João, tem uma máquina aqui que mostra, gasta muito pouca água, o senhor não quer conhecer? Você entra exatamente no que ele quer ouvir. O CRM ajuda nisso. Então ele tem que ter informação. O seu CRM não é uma burocracia. Você tem que pôr informação. Em vez de você ficar anotando na agenda ou na sua memória, cadastra no CRM. Né? E além de tudo, ele emite orçamento, pedido, mas ele não é ferramenta para emitir pedido, emitir orçamento. A emissão do orçamento é mais um recurso que ele vai te dar. Mas ele é para gerenciar o cliente. Né? Gerenciar o relacionamento seu com o cliente. O follow-up é ativo, que eu já falei, né? E na hora de negociar, para poder montar a estratégia. E venda muito mais. Né? Esse é o objetivo do CRM.